Um bom dia, saúdo-vos com a graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom ver-vos, é bom estarmos centrados à volta da palavra, estarmos reunidos para cultuar, adorar o nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu vou continuar o conjunto de mensagens que propus fazer acerca do conteúdo da primeira carta de Paulo aos Coríntios e esta já vai ser a terceira mensagem que eu vou fazer. Não vou fazer um grande resumo sobre aquilo que eu disse para trás e aproveito para lembrar que nós temos publicado todas as semanas, ou quase todas, agora com esta altura das férias estão um bocadinho em atraso, mas nós, como sempre temos feito, as mensagens estão disponíveis em áudio. Também agora a equipa de multimédia tem publicado no Spotify as mensagens, quem tem o Spotify pode ouvir, e quem também gosta de ver, também estão no YouTube as mensagens que nós vamos fazendo aqui, portanto se alguém não viu e tiver interesse, pode sempre lá ir e consegue aceder. Nós já agora no início do culto e no final passamos sempre um banner, que fica ali a passar um vídeo, onde tem uns links, mas também se não conseguirem fazer, podem pedir ajuda ali à equipa de multimédia, que eles com todo o prazer, eles anunciam-vos isso. Então, nós vimos foi que esta carta foi escrita a partir de Éfeso, e foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a terceira viagem missionária que ele fez, e genericamente os problemas que são endereçados nesta carta dizem respeito a contendas e divisões que havia na igreja de Corinto, dizem respeito à imoralidade, e que Paulo vai dizer que nem sequer entre os gentios existia tal imoralidade, e refere-se muito concretamente à questão de um homem que vivia sexualmente com a mulher do seu pai. Também proliferavam demandas e litígios entre os irmãos, de tal forma que só eram resolvidas com recurso a tribunais civis. Haviam alguns membros que continuavam a praticar imoralidade sexual, e estamos a falar de pornografia. E Paulo, além de todas estas coisas, também vai como que responder a uma série de questões que são levantadas por uma carta que lhes terá sido entregue, terá chegado pelas mãos de Estéfanes, Fortunato e Acaico, e isso vê-se no capítulo 16, versículo 17. E o que é que esta carta deveria ter? Nós não vemos as perguntas, não temos acesso a essa carta, mas com base nas respostas que Paulo dá, nós conseguimos depreender quais terão sido as perguntas. E são perguntas com dúvidas acerca do casamento. Quem é que pode casar? Com quem casar? Quais são os deveres dos casados? Dúvidas acerca das coisas sacrificadas aos ídolos e que têm a ver com sabermos lidar com a fraqueza de alguns. Sobre a idolatria, sobre o culto aos demónios, sobre os limites da liberdade cristã, sobre como estar no culto, ou seja, como é que devemos cultuar a Deus, e fala sobre questões que às vezes até são sensíveis, e neste caso a questão da participação das mulheres, a questão do uso do véu, muito concretamente, mas também sobre, por exemplo, a ceia, como é que se faz a ceia. Também Paulo vai endereçar as questões dos dons espirituais, a unidade orgânica da igreja, e também, finalmente, vai tratar de um assunto doutrinário que é essencial ao cristianismo, que é a ressurreição. Então, conseguimos perceber que Paulo vai escrever esta carta para restaurar a unidade e a comunhão na igreja, que se encontrava dividida e fragmentada com várias correntes de opinião. Havia várias gente a pensar de uma forma diferente e isso trazia conflitos. Porquê? Porque eles não sabiam dialogar. E também vai responder então às questões práticas que lhe foram endereçadas pelos membros da igreja de Corinto. Então vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. E diz assim, quem tiver pode acompanhar, se não eu calculo que esteja aqui atrás de mim, e diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. E refiro-me ao facto de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo?
Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanos. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paizinho, ajuda-nos a entender também no nosso dia-a-dia, na nossa vivência, Senhor, aquilo que Tu queres que nós entendamos, Senhor. Ajuda-nos a perceber a Tua palavra, Senhor, a Tua verdade, a conhecer-te, Senhor. É com o conhecimento de quem Tu és, Senhor, que nós somos confrontados com o nosso eu e de quão distantes nós estamos daquilo que Tu queres que nós sejamos. Mas queremos crescer, Senhor. Tu não nos chamaste e não nos deixaste entregues a nós próprios, Senhor. Tu nos acompanhas, nos dás o Teu Espírito Santo a cada dia e nos corriges com amor, Pai, porque Tu nos amas, Senhor. E nós queremos entender esse amor, nós queremos viver esse amor, nós queremos submeter-nos a esse amor. Por isso fala hoje, Senhor, aos nossos corações, através da Tua palavra, por intermédio do Teu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Há um problema muito sério, então, nesta igreja e que Paulo toma conhecimento. Apesar de todos os assuntos que eu mencionei atrás, não é? Paulo vai iniciar a sua carta a tratar especificamente de um assunto que para ele é considerado muito grave. E ele fala deste assunto de uma forma tão intensa que vai dedicar 4 capítulos deste livro só para falar sobre isso. E que problema era este? Era a existência da divisão que se vivia no seio da igreja. Havia então 4 grandes grupos, 4 correntes de opinião, 4 formas de olhar ou de ver e associadas a 4 entidades, a 4 pessoas, a 4 líderes. E então, apesar de continuarem a congregar juntos, eles juntavam-se no mesmo local, supostamente eram uma única igreja, mas na verdade esta igreja já se encontrava fraturada em torno destes 4 partidos que se haviam formado. E esses partidos tinham como base esta referência, esta figura de um homem, de uma pessoa, e essas posições que eles tomavam tinham-se extremado, a tal ponto de defenderem aquilo em que queriam, com base nessa entidade, mas serem contra as outras. E isso criava completa divisão na igreja. E a abordagem que Paulo vai tomar é idêntica à que ele utiliza em muitas outras cartas. Ele vai primeiro identificar o problema, Paulo é direto, ok, isto é um problema. Segundo, vai apresentar um conjunto de princípios bíblicos, e quando falamos de princípios bíblicos, estamos a falar de doutrina, estamos a falar de teologia, estamos a falar do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, e vai aplicar esses conceitos no conceito do problema que ele levantou, e em terceiro lugar ele vai apresentar aplicações práticas desses princípios. Ou seja, o apóstolo Paulo não separa a teologia da prática, como nós muitas vezes gostamos de fazer, ou temos tendência a fazer. Ele vai usar então a doutrina e a teologia para mostrar a razão pela qual as coisas estão mal. Porque é que podemos apontar o dedo a essas coisas? Princípio bíblico. Por isso, irmãos, quando estamos a conversar acerca de qualquer assunto relacionado principalmente com a igreja ou com a nossa vivência, nós temos de ter muito cuidado com o que é que trazemos à conversa e qual é a base, o fundamento que nós queremos construir essa conversa e esse debate. Nós temos que estar preparados para usar sempre a Bíblia, a doutrina, o conhecimento de Deus, para construirmos em cima disso. E não os nossos achismos, não aquilo que nós achamos que devia ser. Ninguém gosta de perder um debate. Ainda estou para conhecer alguém que goste. Mas o problema não é gostar ou deixar de gostar. A questão principal que nós devemos colocar é qual é o alicerce em cima do qual nós queremos construir aquilo que somos. O que é que estamos dispostos, ou seja, o que é tão importante para nós que estamos dispostos a esmagar o nosso orgulho em cima disso. E essa é a principal razão que nós precisamos ter ao entrar em qualquer demanda. Vamos construir em cima de quê? O que é que nos anima? O que é que nos motiva? O que é que nos dá, vou usar um termo assim mais comum, o que é que nos dá pica, não é? Como se chama dizer, o que é que
faz-nos, eu quero, é termos razão ou crescer em Cristo. E esta é uma dicotomia, é uma diferença que existe enorme dentro de nós, na nossa luta. Porque o nosso instinto primário é ter razão, é ganhar. Cuidado quando batemos então em base nos achismos e não fazemos à luz da palavra. E cuidado também quando alguém tenta trazer a Bíblia numa conversa, quando nós queremos construir em cima de um fundamento e nós repudiamos esse fundamento. E muitas vezes isso acontece. Eu já tive algumas conversas com pessoas que me dizem, lá estás tu outra vez a trazer a Bíblia. Cuidado, quando nós afirmamos coisas destas, para mim são coisas muito graves. É como dizer, lá estás tu a trazer a Bíblia como se a Bíblia não fosse a base fundamental de um debate, de qualquer conversa que nós podemos ter. Portanto, é um erro quando nós, igreja, desprezamos a doutrina para tratarmos das questões práticas do nosso dia-a-dia, da nossa vivência. Não há separação entre doutrina e prática na vida cristã. O caminho certo é conhecer a Deus. O caminho certo é conhecer a sua vontade. É conhecer a verdade, como eu tenho anunciado ao longo das várias pregações. Não há separação. Para mim é sinónimo. Conhecer Deus, Cristo e verdade. A verdade é este conhecimento de quem Deus é. É o que Ele é verdadeiramente. É inabalável. Não pode ser mudada. É um fundamento. E é em cima desse fundamento, então, que nós temos que fazer todo este caminho. Não é uma coisa fácil de fazer. Não é uma coisa fácil de fazer. Temos um grande empecilho que se chama eu. O eu está sempre contra aquilo que Deus quer transformar. Mas neste momento é possível fazer. De antes éramos escravos do nosso eu, não tínhamos liberdade. Mas Deus nos resgatou, Deus nos libertou. E nos deu a possibilidade de o conhecer, de conhecer a sua verdade, de sermos confrontados com quem Ele é. E deu-nos a possibilidade de termos em nós o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que fala das coisas de Deus. É o Espírito que em nós foi colocado que discerne as coisas do Espírito. A carne só discerne as coisas da carne. E portanto é esta diferença que nós temos de ter, ouvir a voz do Espírito e não mais a nossa voz, a voz da nossa carne. Então, é a doutrina, é a teologia, é o conhecimento de Deus que vai ter que mudar a nossa vivência. E isso vai influenciar a maneira como vivemos em coisas tão simples como o nosso testemunho pessoal. Como, por exemplo, a forma como vivemos em sociedade. Como interagimos uns com os outros, sejam os mais próximos, sejam os outros. A forma como até vivemos igreja. A forma como cultuamos a Deus. A forma como nos apresentamos perante Ele. Então é preciso cuidado com às vezes nós temos muita tendência de dizer que é só na ação que o Evangelho se torna prático. Não, é na ação que deriva da doutrina. É na ação que nasce da verdade. Não é agirmos por agirmos. Porque isso então vamos dar razão aos católicos quando diz que é pelas obras que somos salvos. Porquê? Porque eles põem o foco no final, na ação. E não, a ação é uma consequência daquilo que nós somos em Cristo. É a consequência do resgate que foi feito em nós. É uma consequência e não um motivo, não a razão. Então Paulo vai utilizar a doutrina para resolver este problema de divisão que existia na igreja de Corinto. E é a própria doutrina que vai mostrar quão errados estavam os pressupostos da igreja de Corinto. Então, qual era a natureza do problema? E é isso que Paulo vai tratar nesta parte da carta. Ele vai começar por identificar quem lhe fez chegar essa informação. Alguém da família de Cloé. Alguém da família de Cloé fez chegar a Paulo esta situação de divisão iminente que se vivia em Corinto. E esta é uma lição que também temos de tirar como igreja. É importante resolvermos as situações que há entre nós, e não vale a pena dizer que não há. Vai sempre haver, onde houverem 2 ou 3 pessoas que não estão reunidas e centradas em Cristo, há divisão. E nós temos de nos reunir na centralidade de Cristo. Então, é importante resolvermos as situações antes que se tornem motivos de divisão. Em Mateus 18, 15 a 20, não vamos ler, mas fica de referência, Jesus mostra-nos claramente como é que devemos resolver as situações pessoais. Primeiro devemos ir ter com a pessoa em questão, em privado, não envolver mais ninguém,
e tentamos falar com o nosso irmão. Se ele nos ouvir, o que é que aconteceu? Ganhamos o nosso irmão. Mas se não nos ouvir, qual é o passo seguinte? Levarmos testemunhas. E se ele não nos ouvir, então dizer à igreja. E se mesmo assim não ouvir, quer dizer que é uma pessoa que não quer ouvir a Cristo. Não se quer submeter à sua vontade. Então aí a Bíblia ensina-nos. Nós devemos tratá-lo como um gentil, como um publicano, como alguém que efetivamente não é um crente. Não se submete à soberania de Cristo. Mas no caso concreto da igreja de Corinto, não parece ser um caso individual. Nós estamos a trabalhar de um problema entre duas pessoas. Nós estamos a falar de um caso que já se tinha alastrado a toda a igreja e alguém teve coragem de chegar ao apóstolo Paulo para apresentar esse caso. E é curioso que na carta que chega a Paulo não parece fazer parte das questões e das dúvidas esta diferença, esta luta que existia. Porque Paulo só vai começar isso depois no capítulo 6. E portanto, é alguém que identificou o problema e vai ter com alguém que tem autoridade para o resolver. E Paulo começou a carta de 1 aos Coríntios identificando-se como apóstolo por chamado de Deus. Ou seja, ele coloca-se numa posição em que tem autoridade, lhe foi delegada essa autoridade por Deus para ter algo a dizer. E então é esta pessoa que os da casa de Cloé vão ter porque reconhecem essa autoridade e sabem que ele é quem pode resolver o problema em questão. E Paulo então, ao falar com os destinatários, não vai ocultar a fonte. E eu tenho que confessar que já houve situações em que tive conversas com pessoas por causa de coisas que outras pessoas me vieram dizer e ocultei a fonte. E isso foi terrível. E eu aprendi a minha lição. Eu não volto a fazê-lo isso. E eu acho que é uma boa prática. Sempre que alguém nos vier falar de alguma coisa, nós temos sempre que perguntar: então estás disposta a ser colocada numa conversa para apresentares isso? Nós temos que ser transparentes, irmãos. Não podemos andar a dizer mal uns dos outros por trás. Não é assim que se resolvem os problemas. Portanto, temos que estar disponíveis para, se identificamos um problema, se vamos ter com alguém que tem autoridade para resolver o problema, sermos identificados como aqueles que anunciaram isso. Tal como os da casa de Cloé. E é isso que Paulo está aqui a usar. Só há uma maneira de não sermos chamados às conversas. É não falarmos. E às vezes não falarmos também é um princípio de sabedoria. Sabermos calarmos e sabermos que só devemos falar com as pessoas certas. A partir do momento em que expressamos então a nossa opinião, a nossa crítica, é normal que possa chegar ao conhecimento dos outros. E há aqui uma coisa muito importante, que é, se efetivamente aquilo que nós falamos tem dolo, ou seja, não nasce do amor, se é repreensível aquilo que eu fiz ou aquilo que eu disse, então nós temos que estar preparados para ser corrigidos. E temos que dar graças a Deus quando essa correção vem. Que essa é uma postura que nós raramente fazemos. De agradecer a Deus o privilégio de sermos corrigidos em amor por um erro que fizemos. E nós raramente fazemos isso. Nós ficamos irritados com a pessoa, tinhas nada aqui dizer. E muitas vezes nós nos grupos onde pertencemos, para ser aceitos pelos grupos, e isto acontece muito nos jovens, principalmente, nós ocultamos o mal que fazemos para ser aceitos pelo grupo, para podermos continuar a fazer parte desse grupo. Eu não quero ser um motivo de ser repreendido constantemente, mas quero dar graças a Deus quando for, pelo privilégio de poder crescer em algo em que eu ainda não glorifico a Deus como Ele merece. Tenho mais medo do meu orgulho do que ser repreendido. O meu orgulho é um inimigo meu e que pode ser alimentado ou aniquilado. Nós temos de amar verdadeiramente para agirmos em amor. Nós temos de amar para corrigir o erro. Não podemos ser movidos por outra coisa a não ser o temor a Deus. É o temor a Deus. E o temor a Deus leva-nos também a não podermos ser omissos em relação a determinadas coisas. É aqui um equilíbrio. Isto é uma balança que tem que estar muito equilibrada. Okay? Nós há bocadinho estávamos a ouvir e falávamos, a Filipa estava a orar, a dizer que cuidado quando nós apontamos o cisco no olho do outro e não vemos o
a trave no nosso. Isto não é um fator inibidor de falarmos, como muitas vezes nós pensamos. Eu também tenho os meus telhados de vidro, portanto vou ficar caladinho. Não, é exatamente para percebermos que precisamos um do outro. Precisamos de nos unir para que eu não só possa ajudar o meu irmão a tirar o cisco, mas que possa apontar para mim próprio e deixá-lo ajudar-me a tirar a trave do meu. E aqui mostra que nós temos tendência a olhar para os erros dos outros como muito mais graves, quando na verdade nós é que vamos prestar contas a Deus, cada um de si. Cada um de si. E isto é terrível, irmão, quando nós imaginamos que um dia vamos estar na presença de Deus para prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos. Das minhas coisas. Eu não vou prestar contas do que é que vocês fizeram, isso é com vocês. Então é esta consciência que me tem que motivar, que me tem que levar em amor a chegar ao próximo, sabendo que eu não sou melhor do que eles. Eu não me vou colocar numa situação de altivez. Eu não vou falar daqui de cima do púlpito, não sei, eu estou maior do que vocês, sou mais importante do que vocês. Não é isso que nos move. É o amor, é o temor a Deus. Entre nós, há por vezes uma falta de cultura de amor à verdade. Nós não amamos a verdade mais do que qualquer outra coisa. Se a Bíblia nos ensina que devemos amar a Cristo mais do que o pai, do que a mãe, seja quem for, quanto mais entre nós, irmãos. Cristo é o centro, é a base. E nós temos de estar dispostos a abdicar de tudo por amor a Cristo. Mas agindo em amor. Então, o que motivou-os da casa de Cloé foi exatamente isto, o temor a Deus. O entenderem que aquilo que estava a acontecer era tão grave que podia provocar uma divisão completa na igreja. Então eles não mais conseguiram ficar calados. Foram falar com Paulo e Paulo vai dizer, foram eles. Eles moveram-se, eles identificaram o problema. E então a situação era a existência de 4 grupos em contenda. E a palavra contenda que aparece aqui em Coríntios é eris, a palavra grega. E é a mesma palavra que Paulo vai usar em Gálatas 5, quando está a descrever quais são as obras da carne. E esta palavra eris é usada para as porfias. É exatamente o mesmo termo grego. Ou seja, o que estava a acontecer aqui na igreja eram as porfias, estas divisões que eram muito acesas, muito brutas. E isto era a obra da carne. Esta hostilidade, então, nasceu desta existência de 4 grupos, e pedia para passarem o versículo 12, só para relembrarmos, onde Paulo diz, refirma ao facto de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então surgiu porque alguns grupos se organizaram em torno desta referência, deste líder. Eles tinham então, estes líderes eram alguém que tinha alguma relevância, de certeza, para os que estavam em Corinto, mas estas pessoas identificavam-se era com a pessoa. E isso, ao me unir a uma pessoa, ao me identificar com uma pessoa, Cristo deixou de ser o centro. Passou a ser estas pessoas. E o que é que acontece? Divisões. Porquê? Porque nós temos maneiras diferentes de olhar para as situações e tornamos posições extremadas. Então, por um lado temos o apóstolo Paulo, que tinha sido o fundador da igreja, alguém que tinha falado, fundado a igreja em manifestações de poder, ou seja, ele era reconhecido por um grupo, se calhar por um grupo que estava lá há mais tempo, desde a fundação da igreja. Outro era Apolo, e Apolo era então o pastor que ficou a tomar conta da igreja após a saída de Paulo. E só por curiosidade, Apolo é a única pessoa que no Novo Testamento é referida como sendo versado e eloquente nas Escrituras. Isso está em Atos 18:24. Mas era algo então que os gregos apreciavam imenso. O debate, a discussão, a retórica, não é? Que os gregos fundaram e desenvolveram imenso. E isso, não podemos esquecer que a cultura da cidade de Corinto é na Grécia. Corinto está muito próximo da capital, de Atenas. E, portanto, bebia a influência. A seguir a Atenas, Corinto era a cidade mais importante da Grécia, daquela zona da Grécia. Então, temos ainda Pedro, e quando aqui fala em Cefas, Cefas é o nome aramaico para Pedro, está bem? Pedro é o nome grego, e, portanto, quando a Bíblia se refere a Cefas, estamos a falar do apóstolo Pedro. Era um líder que era reconhecido entre os apóstolos de Jerusalém, portanto, era uma figura incontestável da igreja.
Nós até podemos imaginar uma discussão entre estes grupos em que os de Pedro, a determinada altura, se levantam e vão dizer: vocês, o Apolo pode falar muito bem, o Paulo pode ter fundado igrejas, mas nenhum de vocês teve nenhuma pregação nunca, onde só nessa pregação 3.000 almas se arrependeram. E, portanto, eu imagino, isto claro, estou eu a fazer só aqui um bocadinho de fantasia, mas imaginar as contendas que haviam entre eles a defenderem o seu líder, a pessoa com quem eles se identificavam, porque ela é mais importante do que a vossa. E, portanto, isto que causava divisão na igreja. E depois ainda havia aqueles que diziam que eram de Cristo. Era um grupo que não se queria identificar com nenhum líder, mas que acabaram por criar um partido também, eles próprios. E então o que é que terá levado uma igreja, em relativamente tão pouco tempo, a viver em torno destas figuras, a perderem a centralidade de Cristo? Ainda para mais quando Paulo diz, e vimos isso no versículo 5, depois podem ler em casa, que uma fundação assenta em toda a palavra e em todo o conhecimento. Ou seja, a igreja foi fundada e fundamentada neste conhecimento da palavra. Não foi em opiniões do Paulo. Paulo diz que foi em mensagem persuasiva de sabedoria e de conhecimento, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele vai dizer isto no capítulo 2, na parte final do versículo 4 e também no versículo 5. Então o que Paulo está a dizer é: olha, a vossa fundação não foi com base em homens, não foi com base na sabedoria humana. Porque é que vocês agora estão a olhar para os homens, para a sabedoria humana e a debater qual é o mais importante? Não tem lógica nenhuma. Nós não podemos nunca desprezar as doutrinas essenciais. Essas, e eu faço este parênteses e vou fazê-lo mais à frente novamente, nunca pode estar em causa um debate onde se põe em causa uma doutrina essencial, como por exemplo dizer que Jesus não é filho de Deus. Nós não podemos trazer isso ao debate. Não há debate nessas coisas. Isso é fundamento sólido. Portanto, não é disso que nós estamos a falar. Mas muitas vezes nós gostamos de ouvir determinados pregadores, determinadas mensagens, determinadas pessoas. Porquê? Porque elas falam aquilo que nós gostamos de ouvir. E podemos correr o risco de, ao só ouvir o que nós queremos, entrarmos em modo de eco, que é: eu só ouço aquilo que eu quero ouvir, eu só ouço o que quero ouvir, e não saio aqui de uma redoma. E o Evangelho fica limitado. Nós não ouvimos o resto. Nós não somos confrontados constantemente com novas posições e não queremos crescer. E é preciso crescer. É preciso sermos, às vezes, confrontados. Isso aconteceu comigo. O meu crescimento bíblico, eu não acreditei sempre em todas as coisas que acredito agora. Não nas doutrinas fundamentais, mas nas coisas que nós vamos aprendendo. E nós vamos crescendo à medida que a palavra se vai revelando e se tornando luz em nós. E é assim que nós crescemos. Eu já ouvi pregadores que hoje já não consigo ouvir. E já chegaram a ser referência para mim. Só que, ao conhecer mais Deus, através da palavra, eu vi que eles estão a pesar o risco em muitas coisas, que até nesta questão das doutrinas essenciais. Portanto, para mim não pode ser. Deixou de ser válida a mensagem deles, quando põem em risco isto. É preciso muito equilíbrio e muito respeito pelos pregadores, e não ponho isso em causa, mas também temos de ter noção que eles continuam a ser pessoas, a ser humanos. Eles não são a minha referência. Eles ajudam-me no caminho que eu quero trilhar para conhecer a Cristo. Não é para ficar centrado neles. Eles têm que apontar para Cristo. Portanto, qualquer pastor, qualquer líder de igreja que centraliza o foco para ele, não está a apontar para Cristo. Então o que estava a acontecer em Corinto era muito grave. Estes líderes, estes pregadores, tornaram-se os modelos, as referências, o foco destes grupos. Não era mais Cristo. E por isso Paulo vai questionar no versículo 13: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes vós, porventura, batizados em nome de Paulo? Paulo estava a dizer: olha, vocês estão a focar as coisas completamente mal. Há um Cristo, logo há só uma igreja. Portanto, não pode haver divisões, a unidade é em Cristo. Vocês estão a dizer que é Paulo, que é Cefas, que é Apolo. Onde é que vocês foram buscar isso? A unidade é em Cristo. Portanto, vocês esqueçam isso, foquem em Cristo. Então, o primeiro resultado das divisões era isto mesmo, o risco de perderem a unidade
porque eles estavam a focar em coisas erradas. A segunda razão, o segundo resultado destas divisões é que a ressurreição de Cristo podia perder o significado. Por isso é que Paulo diz, foi Paulo crucificado por vocês, ou seja, vocês estão aí a discutir a questão de Paulo, então e quem é que morreu por vós? De quem foi o sangue vertido na cruz? Foi o de Paulo? Como é que vocês dizem que Paulo, soube do partido de Paulo? O terceiro é a deturpação do significado do batismo. E por isso é que Paulo vai dizer, pois vocês foram batizados em nome de Paulo. Por isso é que ele diz, ainda bem que eu não vos batizei, só batizei 3 ou 4. Porque se eu tivesse batizado todos, então, eram importantes porque eu fui batizado por Paulo. Tu foste batizado por Pedro. Pedro. Não é o Cefas, eu. É a mesma coisa. O batismo em nome de Jesus é a identificação pública que fazemos com Cristo. Não com um líder, não com uma igreja, é com Cristo em primeiro lugar. Ao fazermos isso publicamente, nós identificamos como seus discípulos. Nós estamos a dizer a todas as pessoas que Ele é o centro. Ele, a partir daí, é a pessoa em quem me vou basear para construir a minha vida. Ele é a verdade que chegou à minha vida. E é isso que Paulo está a dizer. Vocês estão a pôr em causa até isso. O centro da vossa vida não é Paulo. Claro que ele estava-se a referir a ele, porque usou o exemplo dele para não estar a falar dos outros. Portanto, ele pôs-se ele primeiro como um dos supostos líderes do partido, dizer, vocês acabem com isso. Sabem, quando nós nos convertemos, nós não somos transformados assim de um dia para o outro. Nós não somos tornados santos. Nós somos chamados e separados por Deus. No sentido da palavra, santo é isso, primeiro, santificado. Mas nós trazemos um arcabouço muito grande daquilo que foi a nossa vivência na carne. E essas questões levantam-se em muitas áreas da nossa vida. Por exemplo, qual é o nosso papel com as autoridades? Qual é o nosso papel com os impostos? Qual é a nossa consciência em relação a várias coisas, como, por exemplo, o vocabulário que utilizamos, as palavras menos próprias que verbalizamos também? Qual é também os sítios que continuamos a frequentar? Quais são os hábitos de bebida? Quais são as saídas noturnas a sítios menos próprios? Qual é a forma como tratamos o nosso cônjuge? Como lidamos com os nossos filhos? Como é que vivemos a nossa sexualidade? Como é que tratamos do nosso corpo? Como é que aprendemos a sobreviver no meio da sociedade? Continuamos a usar a mentira e o engano para nos safarmos sempre? Como é que continuamos a idolatrar o nosso ego? Entre tantas outras coisas. E isto vem connosco. Isto é o nosso passado. Isto é o que nós trazemos na carne. E nós o que é que temos que fazer? Continuar a esconder estas coisas? Nós não conseguimos esconder nada de Deus. Ele conhece-nos por dentro e por fora. Portanto, nós só temos uma hipótese. Crescer, largar, abandonar aquilo que serve de pedra de tropeço. Outra coisa que trazemos, e pode ser menos clara ou menos identificável até por nós próprios, são os nossos instintos de sobrevivência. Sabem, irmãos, nós temos um instinto de nos adaptarmos e de nos encaixarmos, de sobrevivermos no meio das situações. Por isso é que surgem gangues. Os gangues surgem porque no meio daquele ambiente em que eles vivem, a única forma de sobreviver é se fizerem parte do gangue. E tantas outras coisas. Mas nós temos em nós este princípio. E este princípio faz com que muitas vezes, para sermos aceites, nós não nos importamos de enganar. Nós não nos importamos de mostrar uma coisa que nós não somos. De camuflar aquilo, porque se eu mostrar que sou assim, então se calhar já não gostam de mim. Então se calhar já não me vão aceitar. Mas a verdade é que fomos aceitos por Cristo. Aquele que é perfeito, Ele é que nos chamou em primeiro lugar. Portanto, é o único que me podia condenar, o único que podia tirar a pedra, não é como no caso da mulher adúltera, mas é aquele que não o fez. E, portanto, a minha vontade é crescer no temor a este Deus Santo, que mesmo conhecendo, e nós cantamos isso há bocadinho, eu sei que não mereço, mas sei que Tu me amas.
E este amor é que tem que ser a base de nós nos identificarmos. Muitas vezes nós somos homicidas, como diz o apóstolo João, não é? Quando não amamos os nossos irmãos. E este é um problema que nós temos. Saber viver em comunidade, no meio das nossas diferenças, no meio das coisas que discordamos e mesmo assim mantermos unidos. Nós não fazemos parte da Igreja de Cristo por sermos perfeitos. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo porque Ele nos resgatou e nos chamou. Mas nós queremos ser perfeitos como Ele é perfeito. Podemos nunca o alcançar até que Ele venha, mas esse é o caminho que nós trilhamos. Este é o exemplo que o Senhor nos deu para seguirmos, não é? Voltando aos coríntios, estes vinham então de uma sociedade completamente depravada e muitos deles no passado viveram no meio dessa sociedade. É por isso que Paulo no capítulo 6 vai tratar da questão da pornografia. Porquê? Porque Coríntio era uma cidade completamente depravada. Havia um templo onde haviam cerca de 1000 mulheres a servir prostituição em nome dos deuses, a chamada prostituição sagrada. A cidade era tão depravada, e eu falei isso numa das pregações, que foi criado um verbo específico, um nome específico para identificar as pessoas que se comportavam dessa maneira, que é Corintianizomai. Isso é, literalmente, quer dizer, viver como uma pessoa de Coríntio, mas o que estava associado era viver de forma desregrada, viver em fornicação. Era o que este verbo queria dizer, este nome. Então, era de tal maneira que se tornou a base com que se usava. Sempre que se queria dizer que uma pessoa tinha um determinado comportamento como se vivia ali em Coríntio, usava-se este nome. E era de tal maneira, também havia um dizer naquela altura, que estava associado muito aos capitões. Coríntio era uma cidade onde passava muitos barcos, muito comércio, porque fazia a ligação entre dois mares, fazia ali um istmozinho, e eles diziam que a viagem para Corinto não é para qualquer homem. Tal era aquilo que era apresentado e lhes oferecido. Então o pecado é algo que nos acompanha, mas ao qual devemos fugir. Temos de ter noção que o pecado existe e nós temos de tratá-lo constantemente aqui, no nosso meio, entre a igreja. Nós temos noção que o pecado é algo que traz a ira de Deus. Ou não temos essa noção? Não é isso que nos vem à mente cada vez que nós falamos em pecado. Quando verbalizamos a palavra pecado, será que não conseguimos entender que o pecado é algo que provoca a ira de Deus? Mas nós continuamos a ser amados e Deus quer transformar-nos e nós quer que nos afastemos e construímos entre nós esta santificação. Como eu falei numa outra pregação também sobre este tema. Nós crescemos em santificação, nós vamos crescendo à maneira que vamos sendo expostos à palavra, que vamos sendo confrontados com o nosso eu e com aquilo que é diferente do que Deus quer que eu seja. E aí eu submeto-me ao senhorio de Cristo. O problema na igreja era sério. Este sítio que se chama igreja, que deve ser um sítio de crescimento, um sítio de apoio, um sítio com espaço para eu ser constantemente confrontado com o meu eu, mas sem deixar de ser amado. Sou apontado nos meus erros, mas não com falta de amor. Não sou marginalizado. Não sou posto de parte. Porque estamos todos no mesmo marco. Estamos todos a querer obedecer a Cristo. Então, aqui em Coríntio o problema era esse, é que nós estamos em risco de perder esta igreja, de perder esta unidade, de perder este sítio que devia ser de crescimento e desenvolvimento. E muitas vezes, e neste caso eles meteram mesmo o foco nas pessoas, esquecendo quem é que capacitou essas pessoas, quem é que deu dons a essas pessoas, quem é que chamou Paulo, Apolo, Cefas. Foi Cristo. Não foi por mérito deles, não foi porque eles tinham essas capacidades inerentes a eles próprios. Paulo vai dizer isso. Eu fui perseguidor da igreja. Cefas negou a Cristo. Portanto, não se trata dos méritos, trata da chamada e da capacitação de Deus. Então Paulo retira-se, começa a se retirar do sítio onde o seu partido o colocara. E o seu, para quem estiver a ouvir aqui só em áudio, o seu tem que ser entre aspas, porque ele nunca se pôs lá, ele nunca foi chefe deste partido nenhum, está bem? E no capítulo 1, versículo 13, podem pôr novamente, ele diz: acaso Cristo está dividido? Então, foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo?
E como ele faz ele próprio, claro que isso se estende depois aos outros nomes todos. Ele está a falar dele, mas também está a falar de Apolo, de Cefas e até os que não têm partido. E estes que não tinham partido estavam-se a demarcar era de lideranças. Eles não estavam a dizer que, não, nós somos muito mais espirituais que vocês são tão carnais, vocês ainda precisam de líderes, nós já estamos muito à frente. E isto também é errado. Porquê? Porque foi Deus que instituiu a igreja, mas também foi Deus que deu sabedoria aos apóstolos e os orientou a que criassem e organizassem as igrejas locais com lideranças, com pessoas que são chamadas para cuidar do crescimento e do desenvolvimento dessas igrejas, para instruírem o povo, para promoverem a comunhão. Foi Deus que instituiu isso. Mas os homens não são importantes. Os homens são apenas ferramentas que Deus utiliza. Aliás, se eu fizer tudo o que Deus me pede, a Bíblia diz-me que eu continuo a ser um servo inútil. O mérito não está em mim. E isso é muito importante, nós temos consciência. Não são as pessoas que estão à frente, não sou eu porque estou aqui a ministrar, que sou mais importante que vocês. Eu tenho aquilo que Deus me deu, um dom. Eu só tenho a responsabilidade de o aplicar, de o colocar ao serviço de todos nós, para crescermos, para sermos edificados. Essa é a minha responsabilidade. Não é que seja diferente no sentido de ser melhor. É apenas um dom, um talento que me foi dado por Deus. E eu reconheço e faço o que está ao meu alcance para trabalhar esse dom, para desenvolver esse dom. Porque eu sou chamado a cooperar com Cristo e a cooperar com o Espírito Santo em mim. Todos fomos chamados à comunhão em Cristo. E Cristo não está dividido. Todos fomos redimidos por causa do sacrifício de Cristo. Não por causa de um pastor. Mesmo que tenha sido uma pessoa, um pastor, uma mensagem que ouvimos, que nos levou ao conhecimento da verdade. Mas, efetivamente, quem faz isso é o Espírito Santo. Ele usa pessoas e Deus chama-nos a pregar o Evangelho por causa disso. Mas quem faz essa obra é o Espírito Santo em nós. Efésios 4, 11, 12, pedi que pusessem aí, fala sobre Cristo, dizendo que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Cristo chama, capacita as pessoas, mas não é para termos títulos, não é para termos cargos, não é para sermos importantes, é para estarmos ao serviço da igreja. É para estarmos a trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para desempenharem o seu serviço. Porque todos somos chamados a desempenhar alguma coisa na igreja, no corpo. Nós não temos órgãos em nós que não servem para nada. Ok? Todo o nosso corpo foi construído para estar a trabalhar em alguma coisa. Todo ele. E nós somos chamados assim também, como corpo. O objetivo, então, no versículo 13 é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esta é a solução que Paulo vai apresentar, logo no versículo 10, eu pedia que colocassem, o caminho que devemos seguir com base no que lemos aqui em Efésios. Cristo é a nossa unidade, é a unidade da fé, a fé em Cristo, é a unidade do pleno conhecimento de quem Ele é, do Filho de Deus. Então Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então isto deriva do facto da igreja não estar unida. O problema não é discordarmos. O problema não é pensarmos de maneira diferente. Isto é normal. Nós crescemos em lares diferentes, em ambientes diferentes, temos temperamentos diferentes, é normal sermos diferentes. O problema é quando a unidade da igreja fica comprometida por causa da imposição de uma determinada posição em relação às outras, que são contrárias e que não são centradas na Bíblia, neste conhecimento, nesta fé que temos em Cristo. Novamente, não se fala de questões de doutrinas fundamentais. Essas não dá para serem negociadas, está bem? Não podemos discordar do facto de Jesus Cristo ser Filho de Deus, de
ter sido Ele que morreu na cruz, de ter sido ressuscitado pelo Pai. Isso não está em causa. Estamos a falar do resto, está bem? No resto, então, tem que haver alguma parcimónia em relação ao entendimento que temos para perceber que há espaço para haver diferentes maneiras de pensar. E temos que ver essas diferentes maneiras de pensar como oportunidades de crescimento e não como motivos de discórdia e divisão. Nós temos que saber lidar com estas coisas, irmãos. Nós temos que ser maduros e entender que não estamos todos no mesmo patamar. Não temos todos o mesmo conhecimento. Não conseguimos todos ver as coisas da mesma maneira. E para isso é preciso então termos amor uns pelos outros. A vontade de obedecer a Deus em primeiro lugar. O temor a Deus em primeiro lugar. Mas depois saber trabalhar uns com os outros nesse ambiente. Eu olho muitas vezes, tenho 2 filhos com idades diferentes. Eu não posso exigir, agora já estão quase numa idade em que vão esbatendo as diferenças, mas enquanto eram pequeninos, aquilo que eu pedia a um e ao outro não era a mesma coisa. Aquilo que eu exigia a um e ao outro não era a mesma coisa. Porquê? Porque o conhecimento deles, a maturidade deles não era a mesma. E Deus quer trabalhar assim também. Quer que todos cresçamos. Uns que já estão aqui têm que crescer mais para ali e os que ainda estão aqui têm que crescer para aqui. Mas o objetivo é todos crescermos para a glória do nome de Cristo. O problema então não era discordarem, eram que essas discórdias estavam a levar a divisões. E a divisão aqui é cisma. O termo que está em grego é cisma. E cisma, para nós em Portugal, é uma divisão entre pessoas, geralmente pertencentes a uma organização, a um movimento ou uma denominação religiosa. A palavra cisma era usada pelos gregos também para se referir, por exemplo, à roupa quando levavam um rasgão. Era um cisma. Esse rasgar da roupa era um cisma. E isso mostra então a divisão que está aqui a acontecer. É um rasgar completo entre as partes. A falta completa de união. Eles deixaram de ser um tecido, passaram a ser 2. Discordar é continuarmos juntos, apesar de não pensarmos o mesmo. Divisão é quando já não queremos estar juntos. É quando deixa de haver lugar para o diálogo e para as oportunidades de crescimento. Estas são as 2 diferenças. Podemos discordar, não podemos estar na divisão. Não podemos permitir que isso impeça o nosso relacionamento. Então Paulo vai rogar aqui, ele vai admoestar, vai exortar, vai pedir encarecidamente e vai fazê-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai trazer Cristo para a base. Ele vai dizer, olha, isto tem que ser visto nesta perspectiva. É pelo amor, é no nome de Jesus Cristo que vocês têm que ter esta unidade. Ele é a testemunha, ele é o fundamento sobre todo o vosso relacionamento. Então não é um pedido no sentido de uniformidade. Ele não está a dizer então, sejam uniformes em tudo, têm que vir todos vestidos da mesma maneira, pensar todos exatamente a mesma coisa. Não é nada disso que ele está a dizer. A palavra que é usada aqui, que é catartizo, é emendar. Emendar o que estava partido ou rachado. É esta união, esta unidade que ele pede. É completar, é arranjar. Eu vejo muito, eu tentei pensar aqui no exemplo e pensei num puzzle, ok? Um puzzle. Se cada um for uma peça de um puzzle, o que Paulo está a dizer é que a unidade não está na peça. Não se portem como se a unidade fosse a peça. A unidade é o puzzle depois de completo. Ok? Cada um é diferente, cada um tem a sua identidade, todas as peças de um puzzle são diferentes, apesar de quem faz puzzle sabe que algumas são tão parecidinhas que a gente quase não consegue distingui-las e é um 31, mas não deixam de ser únicas. Mas a beleza do puzzle não é a peça, é o puzzle todo, depois de feito. E essa é então a unidade. Quando nós olhamos para a unidade, é saber que cada um tem o seu papel, a sua função, mas fazemos parte do todo. E o todo só existe quando todas as peças fizerem aquilo que cada uma foi chamada. O que Paulo pede então é que saibam ter opiniões diferentes, mas que as utilizem para crescimento, para desenvolvimento. Uma ressalva é que, de forma nenhuma, esta unidade pode ser construída em detrimento da verdade. Ok? Isso é um outro erro, é cairmos no outro extremo. A unidade é tão importante, que a gente não se importa de pôr a verdade de parte. Esse é o erro, se calhar pior ainda do que o primeiro. A verdade é a base, é o fundamento. Cristo é o fundamento.
Por isso, quem sacrifica a verdade em favor da unidade não está a amar o outro. Está apenas a utilizar uma forma superficial de manter um relacionamento num nível aceitável, mas que a médio e longo prazo está condenado ao fracasso. Porquê? Porque não está fundamentado na verdade. Por exemplo, na igreja de Coríntio existia desacordo em relação aos líderes pregadores. Esse era o motivo da divisão. Mas temos de ter cuidado também nas coisas em que estamos unidos, que não são a favor da vontade de Cristo. Por exemplo, eles estavam todos unidos em permitir que no meio deles houvesse uma pessoa que vivia sexualmente com a mulher do pai. Estavam em união, estavam em acordo. Esse é um problema grave. Nós não podemos nos unir nas coisas que são contrárias à palavra. Nós temos que nos unir com base na palavra. E, portanto, corremos riscos quando fazemos outra coisa que não isso. Voltando ao exemplo do puzzle, então se nós, cada um é... Agora olhando para nós, se nós nos vimos a um e ao outro como uma peça deste puzzle, nós temos que perceber que não está na nossa individualidade a importância. A importância está na igreja. O puzzle, depois de completo, composto por todos nós, é a igreja gloriosa de Cristo. E é quando as pessoas olharem para esse puzzle, para a igreja, não é para mim individualmente, não é para vocês individualmente. Claro que nós somos o reflexo, depois desse puzzle, do que é que simboliza, mas, efetivamente, as pessoas quando olharem para a igreja que funcionar assim unida, elas vão saber que Cristo é o Senhor. Então, Ele é o Salvador. Ele veio a este mundo para salvar este mundo, porque nós somos o reflexo disso. Nós somos a sua noiva, que reflete a sua imagem, que está disposta a obedecer-lhe, a se submeter. Então, concluindo, irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja com problemas. Eu até para dizer com muitos problemas. E a sublinhar aqui muitos problemas. Mas não foi por causa disso que deixou de ser a igreja de Deus em Corinto, como Paulo diz no versículo 2. Nós também podemos ter problemas entre nós, mas não é por causa disso que deixamos de ser a igreja de Deus aqui no Livramento. Nós fomos chamados por Deus. Esta igreja foi fundada por Deus. Foi Ele que levantou pessoas para levantar esta igreja. O mérito não está nas pessoas, está em quem capacitou, em quem chamou. Paulo vai identificar os erros e resolvê-los com base na doutrina, na teologia, no conhecimento de quem Deus é. Para nós, esse conhecimento é a verdade. E essa verdade é, então, o fundamento, é aquilo que nos permite tirar a cegueira dos nossos olhos. Sabem? Como aquelas escamas que Paulo tinha e que parece que lhe foram tiradas e ele, de repente, então, ok. Essa verdade é a única que nos pode tirar da escravidão do nosso eu, do nosso pecado, que nos persegue dia a dia. Essa é também aquilo que a coisa que nós precisamos fazer aqui na Igreja de Livramento. Largarmos as coisas que nos impedem de olhar para Cristo. Largarmos as coisas que são secundárias e que nos impedem de viver em união. Nos impedem de ver centralizados em quem Cristo é, no que Ele fez por nós. Esse é o motivo pelo qual estamos aqui. O que Ele fez, quem Ele é. E nós somos apenas aquelas pessoas que estão a crescer em santificação, em quererem ser como Ele, como nós lemos em Efésios há bocado. Nós queremos chegar à perfeita varonilidade, à estatura de Cristo. Esse é o que nos motiva. E por isso, quando nós ouvimos uma crítica, eu vou terminar com isto, quando nós ouvimos uma crítica que alguém nos faz, nós temos mesmo que aprender a dar graças a Deus. Em vez de ficarmos zangados, nós devemos ficar alegres, felizes por sermos merecedores de ser corrigidos por Deus, que nos ama. Esta é a primeira coisa que nós temos de desenvolver em nós, é esta humildade. E é isto que estava a faltar aos coríntios. Eles estavam tão focados nas individualidades, no que eu acho, na importância do meu líder em relação ao teu, em coisas tão banais, que se esqueciam depois das essenciais. E permitiam que a igreja vivesse com uma série de problemas que Paulo depois vai tratar mais à frente, quando isto era o foco da igreja, esta divisão, os partidos. Então, e a centralidade de Cristo? E a centralidade do que Ele fez por aquela igreja? E nós também aqui no Livramento, nós não podemos esquecer que a centralidade é o que Cristo fez por cada um de nós. Está bem? Por isso,
O foco não está no meu gosto. Eu não tenho que amar só aqueles que eu gosto e não amar os que eu não gosto. Não é uma questão de querer ou deixar de querer, como eu disse há bocadinho. É uma questão de obediência. E nós conseguimos amar porque Deus nos amou primeiro. Ele capacita-nos a amar. Agora, amar não é fácil. O amor de Cristo foi de tal maneira que Ele teve que se submeter àquela tormenta toda que Ele teve que passar na Semana da Paixão e na sua morte. Foi maltratado, cuspido, injuriado. Mas Ele amou-nos até à morte. Até à morte. E, portanto, que seja essa também a razão que nos leva a cada dia a termos esta motivação para também crescermos e amarmos como Ele nos amou. Deus os abençoe, irmãos.